me chamo Tarsila, sou psicóloga clínica, mestre em psicologia e membro do Lesplexus, Laboratório de Estudo dos Sistemas Complexos, Casais, Famílias e Comunidades, que é o laboratório que está promovendo o programa Fortalecendo Famílias, essa coletânea de cursos sobre temáticas que envolvem as famílias no contexto da pandemia e pós-pandemia. Para falar sobre resiliência comunitária, é importante a gente entender o que é uma comunidade. E o que nós estamos chamando aqui nesse curso de comunidade é um grupo de pessoas que compartilham o mesmo modo de vida. Ou seja, são pessoas que moram no mesmo lugar e, portanto, dividem as mesmas atividades, a mesma cultura, os mesmos valores, dividem uma mesma história, compartilham afeto entre si, têm relações de afeto e compartilham também as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades e as mesmas potencialidades de enfrentar essas dificuldades. Então, a comunidade tem a força e o papel de proteger os seus membros dos desafios que vão surgindo na sociedade e também de fortalecê-los para que eles possam tanto enfrentar esses desafios como ter um papel mais ativo na sociedade. Dessa forma, a resiliência comunitária diz respeito aos processos coletivos de enfrentamento e adaptação positiva a situações adversas. A gente chama de situação adversa, é uma crise ou uma situação, por exemplo, que é muito comum nas comunidades brasileiras, de uma situação adversa crônica, de dificuldades que aquelas comunidades enfrentam desde sempre, desde o período em que se formaram, né? Que é, por exemplo, dificuldades relacionadas à desigualdade de oportunidades, de condição de vida, de acesso à saúde, à educação. Então, essas comunidades sempre viveram essas dificuldades e agora o que acontece é que se impôs uma dificuldade nova, uma dificuldade atípica, diferente, que é a pandemia do novo coronavírus. E aí ela é uma dificuldade que não é nem tão crônica como essas que nós enfrentamos desde sempre, nem é tão pontual porque não aconteceu e parou de acontecer. Continua acontecendo por alguns meses e a gente não sabe quando irá se resolver, né? Então, quando a gente fala de adaptação em resiliência comunitária, a gente não está falando de adaptação no sentido de resignação, de pensar, bom, a realidade é essa, não tem nada que eu possa fazer, vamos simplesmente aceitar. Não, é uma adaptação no sentido de pensar, a realidade é essa sim, e o que é que eu posso fazer diante dessa realidade para transformar a nossa comunidade, para que ela se torne mais apta e mais capaz e mais fortalecida para lidar com essa dificuldade. Então, trata-se de uma adaptação criativa, trata-se de um reinventar-se, né? A forma com que todos nós vivíamos antes não pode mais existir. Então, todos, em todas as comunidades, estão precisando criar novas formas, adaptar-se a esse novo risco que se colocou e pensar em como lidar com isso, né? E aí é importante a gente lembrar, quando fala de resiliência comunitária, que uma situação de desastre pode mobilizar recursos e capacidades solidárias para promover transformações físicas e sociais na comunidade. Transformações essas que vão se estender depois da crise. Então, pode ser que essa comunidade consiga adquirir uma organização, uma infraestrutura melhor para lidar, inclusive, com crises no futuro, né? Quando a gente fala sobre a crise que estamos vivendo agora, tem algumas especificidades dela que tornam esse processo de enfrentamento ainda mais desafiador. Por exemplo, o que a gente já começou a falar, que é a desigualdade social, que torna uma parcela da população mais vulnerável aos efeitos da pandemia. Essa parcela é a parcela que já era vulnerável, que já vivia essas adversidades crônicas, que já vivia uma desigualdade social. E essas são as pessoas que são mais afetadas, são as pessoas que têm um número maior, inclusive, de contaminação e de letalidade, né? Então, as pessoas que já viveram uma vida inteira de vulnerabilidade social estão ainda mais vulneráveis a essa pandemia. E aí outra dificuldade é que as interações sociais são limitadas. Então, tudo que a gente pensa
que fortalece resiliência comunitária precisa ser pensado agora de outra maneira, porque o contato, né, presencial, ele precisa ser limitado, ele não pode mais ocorrer naturalmente como ocorria antes. Outro fator que torna essa situação toda ainda mais arriscada é que quem está na linha de frente, tanto no cuidado de saúde como nas ações solidárias, aquelas pessoas, aquelas lideranças que estão organizando ações para contribuir para que a comunidade possa enfrentar essa fase difícil, essas pessoas acabam se expondo mais ao risco. Né? Então, para contribuir, para estar na linha de frente, você precisa assumir um risco maior de se contaminar com o coronavírus. E também quem está oferecendo cuidado, no sentido de um cuidado mais emocional, um cuidado profissional, como nós psicólogos, por exemplo, estamos sofrendo perdas, vivenciando lutos, tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente tendo que começar uma nova vida no que diz respeito à vida profissional, tendo que recomeçar. Então, todas essas adaptações estão sendo vividas por todos, inclusive pelos profissionais que cuidam. Dessa forma, vai acontecendo um acúmulo de risco, né? Nós estamos lidando com perdas de vidas, com perdas de capital humano, que são as pessoas que cuidam das outras, muita perda de recurso financeiro, uma crise econômica gravíssima, né? E uma limitação de acesso às atividades de lazer e culturais, que são aquelas atividades que nos dariam uma certa pausa nesse sofrimento. Então, a gente precisa pensar em novas formas de lazer, em novas formas de acesso à cultura. E aí, já pensando nisso, existem 3 fatores que são os fatores que mais fortalecem, promovem resiliência comunitária, que a gente encontra nas referências, nos estudos sobre resiliência comunitária, que é o apoio social, os laços culturais e a infraestrutura. Nessa aula de hoje, a gente vai falar mais sobre o apoio social e na próxima sobre a infraestrutura e os laços culturais. Para ilustrar o que é apoio social, a gente trouxe algumas notícias de jornal. Então, uma delas diz: moradores de bairros da periferia de Fortaleza formam redes de solidariedade. Então, são alguns moradores de alguns bairros que se organizam para doar refeições, cestas básicas, materiais de higiene para os mais necessitados durante a pandemia. Outra notícia é: coronavírus, vizinhos se oferecem para fazer compras e não expor idosos. Então, a gente sabe que quem é idoso é grupo de risco para a Covid-19, e a gente viu esse movimento de muitos vizinhos se disponibilizando a sair para fazer compras, para evitar que essas pessoas do grupo de risco se expusessem. Então, é um cuidado, é uma forma de dizer: eu estou aqui, eu estou do seu lado, você não está enfrentando isso sozinho, né? O apoio social diz respeito ao caráter relacional da resiliência. E é importante a gente lembrar que ninguém é resiliente sozinho. Diferente do que muita gente pode achar, a resiliência não é apenas uma força interna que a pessoa escolhe se vai ter ou não. A resiliência depende de uma série de fatores, é um processo complexo e dinâmico que acontece na interação entre os fatores, tanto de risco como de proteção. E o apoio social é o fator de proteção mais relacionado à resiliência, né? É o que mais aparece como um preditor de resiliência, é o que é o fundamental. Em estudos com crianças, para observar resiliência, crianças que passaram por uma infância muito adversa, foi observado que todas as que conseguiram desenvolver, né, ter um caminho de desenvolvimento considerado saudável, tiveram pelo menos uma pessoa, um outro significativo, uma pessoa que estava ali do seu lado, um tutor de resiliência. Então, quando a gente passa por uma grande crise como essa, e a gente passa em grupo, e a gente passa com outras pessoas que também estão vivendo as dificuldades, mas que estão ali quando um está melhor, pode dar uma força maior ao outro, e assim vai. Essa vivência ganha um significado diferente. Não é que a vivência vai deixar de ter sido difícil ou traumática, mas você vai entender que você viveu aquilo coletivamente, em grupo, que você não viveu sozinho. As pessoas que são abandonadas por esse grupo vão levar muito mais tempo para se recuperar de um trauma.
Então, por isso que é tão importante essa rede de apoio. Né? E quando a gente fala aqui no apoio social, na rede de apoio, a gente fala em diversos níveis de vínculos sociais. Tanto aquele mais íntimo, o vínculo que a gente tem com os nossos familiares, com amigos muito próximos, com vizinhos que às vezes se tornam quase que como um familiar, até níveis mais amplos da rede de apoio, né? Até equipamentos de saúde que vão oferecer um cuidado e uma atenção profissional, como o CAPS, por exemplo, como clínicas de psicologia e equipamentos sociais da assistência social também, por exemplo, e as ONGs e mesmo o governo, as políticas públicas que vão apoiar aquele processo de resiliência. E é muito importante que em todos esses níveis a gente possa encontrar espaços de relato, espaços que a gente possa dizer como realmente nos sentimos, falar sobre a nossa dor, sobre o nosso luto, sobre as nossas perdas, os medos e as preocupações. Então, seja com amigos, seja com profissional, onde você encontrar esse espaço de relato, é muito importante que esses espaços sejam aproveitados. E essa ferramenta, essa possibilidade do relato também pode transformar, pode ressignificar uma experiência muito dolorosa. Então, o apoio social, a gente pode percebê-lo em grupos sociais, pessoas que pertencem à mesma raça, gênero, classe social, ou uma associação de moradores, associação de professores, por exemplo. A gente percebe na organização comunitária, né, quando emergem lideranças, quando a gente percebe que a comunidade tem uma coesão, que a comunidade se ajuda, que a comunidade se organiza para apoiar aqueles que estão mais vulneráveis, as pessoas que estão em um risco maior, que tem uma participação, as pessoas se sentem à vontade para tomar essa liderança, né, para fazer o que precisa ser feito. E existe também uma relação de confiança entre moradores e seus governantes. A gente sabe que nem sempre isso é possível, principalmente aqui no Brasil. Temos vivido anos e anos de uma história que sem essa confiança, mas existem alguns políticos que passam sim essa confiança, então para cada pessoa isso é uma vivência diferente. O que é importante a gente destacar aqui é que esse é um fator importantíssimo para a resiliência comunitária, né? E lembrar que a ação da comunidade, essa organização interna da comunidade para enfrentar a dificuldade não isenta os seus governantes. Então a gente precisa que exista uma ação mais macro de proteção, de enfrentamento a essa crise. E aí a gente, pelo que a gente já falou até agora, já deu para perceber, eu acredito, que a solidariedade é a chave. A solidariedade é parte desse apoio social, é como uma forma desse apoio social se manifestar e é fundamental para esses momentos de crise. E ela diz respeito a uma adesão à causa grupal, com a finalidade de superar diversidades e conquistar benefícios comuns a todos. Então, são aquelas ações que a gente faz não só pensando no nosso bem-estar, mas pensando no bem-estar coletivo, no bem-estar da comunidade. Né? Essa ação fortalece tanto quem pratica como quem recebe. Existem estudos que mostram que quem toma uma ação de liderança, de estar ali fazendo algo para contribuir para o enfrentamento da crise, também se fortalece. E quem recebe se fortalece porque vai se sentir apoiado e porque vai ter acesso a um recurso que ele não estava tendo, seja de saúde, seja um recurso financeiro, de alimento, enfim. Então, mas a solidariedade não se limita só a doações. A gente tem visto muitos movimentos de campanhas sociais para doações e é claro que isso é muito importante considerando que a gente está vivendo uma grande crise econômica, que muita gente perdeu a sua fonte de renda. Porém, a solidariedade não é só isso, ela pode se manifestar também quando a gente oferece um ouvido para uma pessoa que está precisando desabafar, para uma pessoa que está desesperada, quando a gente ajuda com a tecnologia. Muitas pessoas precisaram
solicitar um auxílio emergencial do governo e para isso precisaram de usar um telefone, um smartphone, e a gente sabe que muita gente não tem acesso a um telefone desse tipo, nem à internet, então outras pessoas têm se mobilizado para ajudar essas pessoas a conseguir ter acesso a esse auxílio através da tecnologia. É importante também compartilhar informações de qualidade, informações confiáveis diante de uma crise como essa, oferecer o tempo, seguir as recomendações para evitar o contágio já é também uma forma de solidariedade, pois você está pensando no coletivo, no benefício de todos. E não esqueça do autocuidado. Para a gente conseguir cuidar do outro, estar disponível para o outro e fazer essa corrente, essa rede de solidariedade, a gente precisa também estar bem, a gente precisa também se cuidar para ter condições emocionais e físicas de fazer isso. Então, como praticar o apoio social? Primeiro, você pergunta o que você tem a oferecer. Então, você olha assim na sua estante interna e vê o que é que você tem. Tem gente que adoraria participar de uma ação solidária, mas não tem tempo porque trabalha muitas horas por dia, porque está vivendo uma situação de sobrecarga de trabalho, inclusive nesse momento. Então, essa pessoa não vai poder oferecer tempo. Algumas pessoas adorariam oferecer dinheiro, mas não tem porque perderam o emprego, por exemplo. E aí, para quem perdeu o emprego, já é possível oferecer o tempo de repente. Né? Algumas pessoas não têm condições emocionais de oferecer o ouvido, porque tá tão mal que não consegue. Mas aí, de repente, essa pessoa tá bem financeiramente, não perdeu o emprego, tá numa situação mais estável e pode fazer doações em dinheiro. Então, assim, se pergunta o que você tem para oferecer e depois se informa o que as pessoas ali ao seu redor realmente precisam. Porque às vezes você quer muito fazer uma determinada ação solidária que faz sentido para você, mas que não faz sentido nenhum para quem iria receber. E aí isso perde a sua força, né? Se você vai fazer uma doação de algo que a pessoa já tem, não está precisando, não faz tanto sentido. Então, se pergunta o que você tem, observa o que as pessoas ao seu redor precisam, né? E faz essa junção e se disponibiliza a fazer algo nesse sentido. Comece pelas pessoas com quem você possui um vínculo mais forte, é mais fácil perguntar, por exemplo, para uma pessoa que a gente ama, que a gente tem intimidade, como é que ela tá. Isso já é uma ação solidária, isso já é uma ação de apoio, né? E estar disponível para ouvi-la. Então, começa com essas pessoas e depois vai ampliando para os vizinhos, para as pessoas da comunidade, vai se inteirando o que é que já acontece ali naquela comunidade de ação de enfrentamento, qual dessas ações você gostaria de participar, se você percebe que tem algo que as pessoas estão precisando muito e não existiu ainda a iniciativa de fazer algo naquele sentido, você pode criar uma iniciativa nova, você pode se juntar a novas pessoas, reunir um grupo. Lembrando que essa ação de reunir um grupo fortalece o apoio social, como eu estava falando antes, inclusive para quem pratica. Então é uma oportunidade de conhecer outras pessoas, de ver como outras pessoas estão enfrentando a crise e de fortalecer o coletivo e o social. E é importante, para finalizar, lembrar que sempre é tempo de construir novos vínculos ou resgatar antigos. Então, mesmo que você esteja se sentindo muito só nesse momento, distante de todo mundo que é importante para você, que tal experimentar fazer uma ligação para alguém que você não fala há muito tempo, né? Que tal se aproximar de algum grupo, fazer parte de alguma organização e de repente fazer novas amizades ali. Não estou dizendo que é fácil, mas é sempre possível. Tá bom? Então, o que nós vimos na aula de hoje foi o que é uma comunidade, o que é resiliência comunitária, os desafios específicos dessa pandemia, apoio social, solidariedade e como colocar em prática. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a infraestrutura e os laços culturais. Até breve!